Olá, amigos do Rita de Cássia. É muito bom estar aqui na nossa casa. A casa está linda, a casa tem uma vibração maravilhosa, esperando e aguardando chegarmos, né? Em breve, muito em breve, vamos chegar aqui. Hoje nós estamos cumprindo o nosso propósito de colocar todas as nossas palestras nos dias das nossas reuniões. E hoje nós estamos com a companheira, amiga Roseli, que irá fazer, vai trazer o resultado do seu estudo. Então, pedimos as melhores vibrações para ela e chamamos Mestre Jesus. Estamos aqui, duas pessoas, em teu nome, pensando em ti, vibrando com a equipe espiritual desta casa, pedindo todo o apoio, toda a vontade para que a gente possa ter uns momentos, uma hora de estudo, de reflexão, de amor, de vibração, contando contigo e a equipe espiritual de nossa casa. Então, nos permita, Jesus, a iniciarmos esse novo encontro contigo e com todos os nossos seguidores, mas pedimos também a bênção de Deus, nosso Pai, e a permissão dele para que a gente possa dar início a esse encontro. Graças a Deus. Conosco, então, companheira, amiga, que eu tenho muito interesse, Roseli. Bom, boa noite a todos. Que possamos estar em paz para estudarmos a doutrina espírita. E é com muito prazer que a gente está aqui sempre tentando ser uma ferramenta, um instrumento nas mãos para a divulgação da doutrina espírita. O nosso tema de reflexão de hoje é sobre a vida futura. E falar em vida futura, ainda mais nesses momentos atuais, né, que tem grande parte da humanidade vivendo um momento de muita angústia, e a gente observa que fica assim, parte não quer nem ouvir falar em vida futura, uma angústia muito grande referente a pensar em morte, sepulcro, se eu ficar doente, se acontecer algo comigo. Então é aquela angústia, aquela ansiedade. Uma outra parte, né, grande da humanidade, em função das nossas culturas, das questões do aprendizado que a gente veio tendo durante a humanidade toda, tem até uma crença em algo após o sepulcro, mas sempre vinculado nas crenças do ponto de vista de penas eternas. Então será um julgamento, nós vamos então ir para um céu eterno ou para um inferno eterno. E diante de toda essa situação de crenças e formas de pensar sobre o futuro, é que rege, na realidade, o que a gente faz no momento presente. O que a gente está definindo como sentido de vida para que a gente possa pensar ou não no futuro. Ou negar, não quero pensar, ou, tá bom, chegando lá mais próximo, a gente pede perdão por todos os pecados e, de repente, quem sabe, a gente não vai ter a glória de ir para o céu eterno. E pensando muito nisso, obviamente, a gente faz assim, a primeira pergunta para a nossa instigante reflexão. Onde é que a gente vai procurar para ter o esclarecimento relativo à vida futura? E a primeira resposta é, vamos dar um pulo no Evangelho? Porque o Evangelho sempre tem algo a ensinar. Jesus tem sempre algo a ensinar. E a gente então vai lá no capítulo 2, no Evangelho segundo o Espiritismo, no tema chamado Meu Reino Não É Deste Mundo, compilado, consolidado por Allan Kardec, trouxe logo no segundo capítulo, e ele traz uma fala de Jesus e Pilatos quando do julgamento de Jesus, aqui encarnado entre nós. E esse diálogo tem alguns versículos que Kardec trouxe para cá. Aqueles que quiserem ler o diálogo todo para aprofundar o conhecimento, que é um belo de um diálogo, acredito, né, que Pilatos passou muito tempo sem entender o que é que Jesus estava querendo dizer,
Esse diálogo completo pode ser visto no Novo Testamento, por exemplo, na tradução de Haroldo Dutra, que está ele completo. Aqui nós vamos falar de 3 versículos e depois vamos comentar as considerações de Allan Kardec, itens de 1 a 4. Esse é que é o nosso foco de hoje. E esse pequeno diálogo de Pilatos com Jesus se dá da seguinte forma. Pilatos, tendo entrado novamente no palácio, feito Jesus vir à sua presença, perguntou a Jesus: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. É bom a gente fixar alguns trechos pela inteligência de Jesus, a perspicácia de responder. Primeiro ele fala que o reino dele não era daquele mundo, e ele diz, meu reino ainda não é aqui. Então ele dá uma conotação de tempo nesta conversa. E aí Pilatos volta e questiona. Respondeu, tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Algo também importante da gente fixar, testemunho da verdade. Quem dá testemunho de algo é porque vivenciou este algo. Então Jesus é o seguinte, eu nasci, encarnei aqui entre os humanos, no planeta Terra, da verdade. E ele ainda complementa, aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Ora, se a gente for observar, e é o que o Kardec comenta logo no início desse capítulo, se nós vamos observar todos os ensinamentos de Jesus, no período que Jesus esteve encarnado conosco aqui, se nós observarmos a base, o eixo dos ensinamentos morais de Jesus, ele sempre nos falava, exemplificava, orientava no sentido de uma vida futura em busca do reino de Deus. O eixo central dele, de todos os preceitos, tem como base, tem como princípio, vida futura. Porque se não tiver vida futura, esses preceitos morais caem naturalmente por terra. Então, Kardec fala, logo no início, depois dessa fala de Jesus, Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, o eixo de ensino de Jesus é a vida futura. Só o entendimento da vida futura justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça divina. Vamos dar uma parada aqui para a gente pensar um pouco em justiça divina. Nós comentamos das nossas crenças, da nossa cultura de crenças cristãs, de que a gente vai lá para o céu definitivo ou para o inferno definitivo. E tem uma reflexão que a gente faz com esse texto, quando Kardec comenta, é o seguinte, vamos nos imaginar pais e mães zelosos, extremamente carinhosos, com muito trabalho nesta evolução, e de repente, se esta crença fosse a crença que fosse perdurar, eles chegariam no momento do julgamento, iriam para o céu. Olha que maravilha. Mas de repente, um filho vai para o outro local, vai para o inferno. A grande pergunta que a gente faz sobre a justiça divina, é justo? É justo sermos felizes se alguém que a gente ama não está ali conosco? E essa reflexão, Kardec já faz de início, e ele ainda nos lembra todos os ensinamentos de Jesus, por exemplo, que ele colocou no capítulo 3º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. Todos os ensinamentos se reportam, se baseiam em vida futura. E aí, a gente ainda vê um comentário dele, quando ele comenta o seguinte, Jesus semeou com muita qualidade, com muita profundidade, plantou entre nós o conceito, a informação da vida futura, através da sua experiência, da sua exemplificação. Mas, naquela época, a humanidade não estava madura o suficiente
para que conseguisse compreender a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Então, Jesus foi exemplificando, ensinando, dando aquela forma de falar muito própria para o entendimento daquela época, mas Jesus nos apontou para o Consolador, que viria ampliar os ensinamentos dele. E aí Kardec nos fala lá no item 3, ele diz o seguinte: o Espiritismo veio complementar o ensino de Jesus em um momento de maior maturidade da humanidade. A vida futura deixa de ser simples artigo de fé, tornando-se realidade que os fatos demonstram, com testemunhas oculares, com pesquisas, manifestações, condizente com a verdadeira justiça de Deus. Olha que belas palavras que Kardec traz para a gente aqui. É mais condizente com a justiça divina nós compreendermos a vida futura sem a questão de penas eternas. E Kardec ainda nos traz num livro que a gente precisa até estudar mais, né? A gente sempre diz assim, que às vezes a gente fica muitos anos assim, livro dos Espíritos, Evangelho, mas a gente assim, temos que aprofundar o céu e o inferno. Porque o céu e o inferno é um tratado sobre vida futura. A primeira parte do céu e inferno, Kardec nos traz desmistificando a questão de penas eternas, nos explica a questão de céu e inferno, porque quando a gente começa a compreender o ensinamento de Jesus, de reino de Deus, a gente começa a compreender com base nos ensinamentos da doutrina espírita, que o reino de Deus está dentro de nós. E esta conversa, esse diálogo de Pilatos e Jesus, ele nitidamente mostra o tanto que cada um estava num extremo. Porque Jesus estava ali mostrando uma realeza interior, uma realeza de amor, de fraternidade, de justiça. E Pilatos estava falando, quando ele perguntava, és reis? Então sois reis? És reis dos judeus? Pilatos estava ali se referindo a um reino carnal, material, um reino de força. Então, realmente era um diálogo assim que não era compreensível para Pilatos na evolução naquela época, naquele tempo. Ele estava tentando não ter que resolver aquela questão de julgamento ali. E aí a doutrina espírita, 18 séculos depois, vem através de um trabalho maravilhoso de codificação, coordenado por Allan Kardec, e ele traz para nós justamente algo que concretiza muito, não fica só uma questão de fé cega. Não, eu acredito em algo após a morte porque eu tenho fé. E o que Kardec nos mostra é o seguinte: nós temos testemunhos, manifestações, espíritos, almas que desencarnaram aqui na Terra e que se levantaram como espírito e nos conta as suas experiências, a sua transformação, o seu susto ao se entender com tudo que ele tinha antes, com as dores. Porque as dores, a gente leva as dores, a gente leva a consciência, leva o amor que a gente tem, leva toda a nossa inteligência, a nossa capacidade, está tudo ali. E Kardec nos mostra, justamente lá no Céu e Inferno, nessa obra, ele coloca relatos na segunda parte do livro, ele coloca relatos maravilhosos de espíritos em todas as condições que são temporárias, espíritos em momentos de sofrimento, espíritos em momentos de dor, espíritos em momentos de arrependimento e espíritos já em condições mais felizes, que nos contam a sua trajetória pós-sepulcro, que concretiza a nossa compreensão de que a vida não se resume entre berço e túmulo. Esta compreensão é que a doutrina nos traz, que diferencia, que dá uma amplitude na compreensão da vida futura. E aí, Kardec diz ainda o seguinte: lá no Céu e Inferno,
são as almas, depois da morte, almas que partiram da terra, que nos vêm iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua posição, feliz ou desventurada, suas impressões e transformações por que passaram. Então, a doutrina vem complementar os ensinamentos de Cristo e nos mostrando que o processo do sepulcro é um processo de continuidade do nosso processo de evolução. É um processo de aprendizagem da nossa vida, da nossa existência, por sermos espíritos imortais. A doutrina, então, vem rasgando véus, porque a base moral, a base de amor, fraternidade, justiça, Jesus exemplificou. Mas está coberto por um véu, está faltando uma chave que a gente consiga entender a vida futura com justiça. E falando em rasgando véus, a gente sempre se lembra que também obras maravilhosas do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nós não podemos deixar de falar do rasgando véus que está lá na introdução de Obreiros da Vida Eterna. Lá nessa introdução, que por sinal é uma introdução feita por Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, eu vou ler um pequeno trecho dessa introdução, mas é um livro que, para quem quer entender a vida futura, precisa ler Obreiros da Vida Eterna. Porque o próprio nome já diz, trabalhadores da vida eterna. Então, às vezes a gente pensa, vou descansar ao morrer, ao desencarnar. Não vai descansar nada. Talvez o trabalho seja até maior, né? Talvez a gente esteja hoje querendo descansar, né? Não vai escapar disso, né? E Obreiros da Vida Eterna, olha o que Emmanuel fala sobre rasgando véus, que é o papel da doutrina espírita 18 séculos depois, é base moral, Jesus. Base moral, base cristã, Jesus. Amor, fraternidade, justiça, reino dos céus dentro de nós. Aonde a gente estiver, se tivermos Deus dentro da gente, aonde estivermos será céu. Se estivermos encarnados, desencarnados, onde quer que estejamos, será céu. Nós construímos céu, nós construímos inferno, nós desconstruímos o inferno. E nós vamos ver que é neste rasgar véus que Emmanuel diz o seguinte: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos, dos romanos em épocas recuadas. Olha o que Emmanuel fala. Com toda a nossa inteligência hoje, com toda a nossa tecnologia, né, de comunicação hoje, nos comunicamos o mundo inteiro, com todas as pesquisas lá que estão sendo feitas na estratosfera, no subsolo do planeta, nós ainda temos, quando fala assim, pórtico do sepulcro, a gente ainda tem aflição, que nem os egípcios de eras antigas. E ele depois ainda fala o seguinte: a morte continua ferindo os sentimentos e torturando inteligências. Então, a gente vê que depois de 21 séculos após Jesus, a gente ainda está tentando compreender a vida futura. Por quê? Se a gente entender a vida futura, e se nós nos compreendermos de quem realmente nós somos, nós vamos observar uma questão. O sentido da nossa vida presente muda muito. O valor que nós damos a certas coisas na vida presente muda muito. Porque o que costuma acontecer? Nós hoje, ou vivenciamos, muitos de nós, deprimidos, porque a depressão é uma doença muito séria, lembrando que nós estamos em setembro também, um mês aí, de que está sendo divulgado bastante a questão do suicídio, para que todos possamos dar um apoio, um suporte para uma dor tão grande que é esta. Se nós formos observar, muitos de nós, humanidade, vivemos hoje o quê? Remoendo o passado. Culpa, mágoa, ódio. Remoemos ou não remoemos? E o que acontece? Não permite que a gente viva o presente. Estamos lá no passado. E isso levando a desespero, levando a ansiedade. Mas a ansiedade maior hoje ainda é o futuro.
Não, e se ficar doente? E se eu ficar doente? E se um filho ficar doente? E se eu perder o emprego? Mas e se acontecer aquilo? E se eu morrer? Como eu chego lá? Para onde eu vou? Essa ansiedade também faz com que a gente perca o foco no hoje. Então, se a gente se observar melhor, a base da doutrina espírita que veio concretizar, ampliar, dar amplitude às informações que Jesus exemplificou para nós aqui, esta base é toda para positivar e nos explicar o seguinte: quem é você? Quem é você? Você é esse conjunto de corpo material físico que se deteriora em algum momento? Você tem algo mais do que isso? Quem é você? Da onde você veio? Por que as suas dores? E da onde você está indo? Então, quando a gente começa a compreender que o mundo tem diversas dimensões vibratórias. Nós vivemos hoje numa vibração corpo carnal, corpo físico, numa vibração densa, matéria, que vai se deteriorar e vai retomar para o planeta reconstituir outros corpos. E olha que linda a lei da natureza. Se decompõe, nascemos, desenvolvemos, crescemos, envelhecemos, desagregamos, voltamos para a natureza e a natureza constrói, constitui novos corpos. E aí, quando a gente compreende que a morte é um campo de sequência e que nós somos espíritos imortais, seres inteligentes, com sentimento, que nós constituímos um corpo, um perispírito, um corpo nosso em outra vibração, que vai fazer uma interligação para que a gente consiga plasmar, formatar naquele plano que a gente for encarnar, reencarnar, nós conseguimos então naquele plano constituir um corpo material condizente com aquele plano que a gente vai encarnar. E como é que a gente constitui este corpo? Nós constituímos através do que está ali, impregnado em nós. Dependendo, obviamente, de toda uma coordenação do nosso planejamento reencarnatório, mas tal como um imã, tudo o que nós fazemos, pensamos, vibramos, sentimos, isto é imantado em nosso perispírito. Está ali, somos nós. Quando nós vamos reencarnar, e vamos fazer um paralelo para simplificar, é como se nós fôssemos uma esponja. O nosso perispírito, então, formata um corpo material condizente com aquele plano que a gente vai reencarnar e faz o quê? Com base no planejamento reencarnatório, suga características que nós precisamos desenvolver neste corpo presente. Então, este corpo é transitório, é temporário. Depois nós vamos partir com nossa consciência, com nossa experiência, com nossa bagagem. E com nossos amores, com nossos sentimentos, isso não se perde. E quando a gente compreende isso, porque não basta ler, né? É compreender. Quando a gente compreende, muda o sentido da nossa vida. Os nossos valores, as nossas experiências terrenas passam a ter outra importância. Porque a gente entende que não vai acabar ali no sepulcro. A gente entende que as nossas relações de hoje, familiares, pessoas que a gente lida, coisas boas que a gente pode fazer ou coisas não tão boas que a gente pode fazer, está sobre a nossa responsabilidade. E o que a doutrina vem belamente nos ensinar? Dentro da lei divina, de toda essa sabedoria, tem a lei do progresso. Então, a gente continua no processo de evolução com uma base, numa ferramenta importantíssima, que é a lei de causa e efeito. Por quê? Não é uma lei de pena definitiva. Não é uma lei que vai fazer com que a gente, depois que cometeu algo, não tem mais o que fazer.
Vamos só lembrar um pouquinho mais. O passado já está feito, está construído. Ele pode servir de referência para ensinamento. O futuro ainda não chegou. Ele é uma referência e uma informação importante para a gente entender que não acaba ali. Mas onde é que está o nosso foco de trabalho? No hoje, no agora. Por quê? Porque no agora a gente pode fazer novas escolhas. E como nós estamos, com base na doutrina espírita, dizendo que não são penas eternas, que a gente não vai passar por um julgamento de penas eternas, mas nós podemos hoje construir e mudar o efeito. Porque causas, efeitos, ação, reação. Se a gente faz uma nova construção hoje, uma nova escolha hoje, e vamos lembrar, o amor não cobre multidão de pecados. Se a gente hoje trabalha no amor e trabalha em reconstruir algo, construir algo melhor para frente, o que acontece? O efeito vai ser outro. E a gente, só voltando lá no Céu e Inferno, para a gente lembrar, tem um capítulo grande, muito bom para ler. Até tem uma palestra recente até que eu fiz aqui na casa, em que a gente, lá no Céu e Inferno está penas futuras. Tem um capítulo inteiro lá no Céu e Inferno, eu acho que é o capítulo 7, se eu não me falha a minha memória. Eu vou até dar a dica aqui para a gente ler. É a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, né, no Céu e Inferno, capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo. Ora, nós estamos falando aqui causa, efeito, ação, reação. E se a gente for pensar, então, com base nesta leitura que nós vamos fazer depois para aprofundar, Kardec traz 33 códigos, não me falha a memória, 33 códigos da vida futura. Só que a gente, ao entender, ler cada código daquele, a gente vai ter uma compreensão, isso é que é o bom da doutrina espírita. Tudo é muito simples, tudo é muito simples. É só a gente querer entender. Código da vida futura é simplesmente colher o que plantar. Vamos pegar os 33 códigos que estão lá no Céu e Inferno, e resumir eles. Vamos resumir? Nós vamos colher o que plantar, cultivar o que plantar. Colher o que cultivar. Mas olha só, mas não é definitivo. Esta colheita, a qualquer momento, o plantio pode ser outro, o cultivo pode ser outro. E este é o grande ensinamento que a doutrina nos traz. Porque a partir do momento que a gente veio para esta reencarnação aqui, temos missões, trabalhos, e todos nós temos trabalhos e missões. Às vezes a gente fica pensando assim, não, mas eu não sou um grande missionário. Mas espera lá, olha a família que a gente está. Não vamos longe, não. Olha o próximo mais próximo. Vamos dar uma olhadinha para a nossa família? Tem alguém que incomoda muito? Tem alguém que a gente se irrita o tempo inteiro? Tem alguém que é muito difícil? Mas outro dia até eu lendo, o Haroldo Dutra fez um comentário que ele falou assim, João, mas só toma cuidado. Se você olhar a sua família e não achar ninguém que te incomoda, não achar ninguém que te irrita, não achar ninguém que é difícil, olha para o espelho, que o difícil é você. É você que está fazendo a confusão ali na família. Mas o que acontece? Se a gente se olhar e olhar para a nossa cela familiar, a gente vai ver o seguinte, temos uma missão. Temos uma missão. Temos um aprendizado. E esse aprendizado é aqui e agora. E é aqui e agora que a gente vai começar a compreender, num simples código de colher o que plantou, que a gente vai ver que a nossa imperfeição atrai pessoas e atrai circunstâncias sintonizadas. Nós não falamos que nós temos vários campos vibratórios? Então, o que a gente fala, o que a gente pensa, como a gente age, vai atrair para nossa círculo pessoas com características similares. Por quê? É vibração.
Da mesma forma que qualidade, trabalho, sintoniza com pessoas que pensam e emanam aquela energia. Por isso que quando você vê um trabalhador na casa espírita, outro ali, vai se juntando igual formiguinha, né? Um vai juntando, porque é a vibração em prol de um objetivo. E aí, qual a grande compreensão que a gente tira com relação à vida futura, a essas penas? Não é punição, é consequência. Agora, é consequência que pode ser alterada. Só um segundo. A gente vai também, a obra de André Luiz é ótima para esse tema que a gente está falando. Porque também a gente ainda tem outra obra, Ação e Reação, né? Que também é outro tratado sobre vida futura. E lá, o André Luiz, fazendo uma pausa aqui no Céu e Inferno para a gente poder falar do André Luiz, ele passa 3 anos, depois daquela experiência dele toda, ele já trabalhando, ele passa 3 anos na Mansão Paz, que é uma colônia, uma região, ainda sob a jurisdição de Nosso Lar. E ele, então, essa mansão, ela se dedica a receber espíritos infelizes, enfermos, que já estão numa condição de que querem trabalhar, querem a própria regeneração. E lá a gente vê nitidamente que, mesmo que alguns espíritos, alguma dessas almas, tenham vivenciado um período de muito sofrimento, muita dor, no umbral, o que a gente observa quando a gente lê Ação e Reação? Desmistifica completamente a questão de inferno e pena definitiva. Por quê? Todos ali que estão passando pela Mansão Paz, que contam a sua história para André Luiz, que André Luiz, lá com o Druso, que era o diretor lá da Mansão Paz, eles vão então narrando, aqueles espíritos, as experiências deles e o momento que eles conseguem sair daquela condição do umbral para ser tratado, para trabalhar, para progredir, para se regenerar. E tem uma fala de Druso que eu trouxe para vocês aqui, estou só vigiando o nosso horário, que ele fala o seguinte: no plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas, enquanto outros se acreditavam privilegiados de infinita bondade por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos. Olha aqui o ensinamento que ele está trazendo para a gente. A gente, no plano físico, às vezes supõe que a morte é ponto final. Mas ele vai lá no outro extremo. E alguns de nós pensam que porque a gente abraçou uma religião, que nós estamos no céu. E este é um ledo engano, porque a questão não é frequentar um templo religioso, independente do templo. A questão é quais as nossas ações, independente de templo religioso. E ele diz o seguinte: a viagem do sepulcro, no entanto, nos ensinou uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Então, esse ensinamento que André Luiz nos traz no Ação e Reação, mostra para nós mais uma vez que são as nossas obras. E não é dizer o seguinte: não, eu não faço mal algum. Ok, mas qual o bem que a gente deixou de fazer? Ah, vamos pensar, não, será que seria um grande bem? Não, um pequeno bem. Quantos sorrisos a gente já deu hoje? Quantos bons dias a gente deu para alguém? A gente afagou a cabeça de alguém? Em período de pandemia, ligamos para alguém que está precisando de uma ajuda? Damos o suporte para alguém que precisa? Pequenos gestos são grandes obras. E a gente, ainda tem 3 minutinhos, a gente queria, só para fechar, para dizer como o ensinamento de Jesus nos traz visão de futuro em todo o eixo central da moral cristã que Jesus nos ensinou, e a doutrina espírita ampliou este entendimento. Tem uma obra que eu queria só citar, uma passagem pequena, que é a obra de Emmanuel, Espírito Emmanuel, que ele conta a própria história dele no livro Há 2000 anos. Quando Emmanuel depara com Jesus,
E por que a gente vai pensar nisso? Porque a gente vai observar o seguinte, nós temos livre escolha. Alguns acham, não, a gente não tem livre-arbítrio total. Ok, mas nós temos o livre-arbítrio do que está em nosso espaço. Daquilo que está ali, leque de experiência. A gente, em todos os sentidos, tem uma doença. É nosso livre-arbítrio. Aceitar a doença, trabalhar com a doença, positivar aquela doença como aprendizado e procurar todos os recursos para se tratar, e está em nossa escolha revoltar-se com aquela doença, tratar mal o enfermeiro, tratar mal o médico, o cuidador que está cuidando da gente. Por quê? Porque a gente está revoltado. Isso é livre escolha, isso é livre-arbítrio. E a gente tem um livre-arbítrio enorme em nossas mãos hoje, que é o decidir se agora a gente segue Jesus. Agora, mais de 2000 anos depois. E esse ensinamento, eu achei muito lindo quando Emmanuel conta a própria experiência dele, reencarnado aqui como Públio Lentulus, um senador romano extremamente orgulhoso, como ele mesmo comentava, e em função da doença da filha dele, ele tinha uma esposa maravilhosa, Lívia, já muito dedicada, já acompanhando Jesus. Lívia pede para ele procurar Jesus para pedir em nome da filha, que aquela filha fosse curada porque a medicina da época já não estava dando condição. E ele com todo o recurso financeiro possível. E aí, Públio ficou meio desconfortável. Puxa, vou procurar Jesus. Ficou rodeando o lago ali, com aquela posição dele de arrogante. Como é que eu vou conversar com uma pessoa, um nazareno, uma pessoa simples? E as palavras de Emmanuel tocam muito e reforçam muito a questão de vida futura, de ensinamento de Jesus. Porque Emmanuel conta que este encontro foi transformador para ele, mas ele naquele momento não conseguiu seguir Jesus. Ele não conseguiu. Ele conta que ele estava rodeando o lago ali, passando no entorno do lago, meio desconfortável, que vinha lá Jesus com os companheiros dele lá, e aí Emmanuel diz o seguinte, que ele se sentiu como se estivesse com um estranho e suave magnetismo quando ele viu um homem, ainda jovem, que deixava transparecer os olhos profundamente misericordiosos. Uma beleza indefinida. Isso Emmanuel retratando quando viu Jesus. Um sorriso divino demonstrando uma imensa bondade, uma singela energia. Jesus irradiava na sua figura um fascínio irresistível. Um senador romano retratando a figura de Jesus, o impacto que trouxe para ele. E aí, Públio diz que se sentiu arrebatado, não conseguiu falar nada com Jesus. Ele ia falar para pedir ajuda para a filha. Ele não consegue falar nada, cai de joelhos e começa lágrimas a descer do rosto dele. Só de ver a figura de Jesus. E as palavras de Jesus nos reforçam muito sobre a vida futura. Jesus, então, se dirigindo a ele, ainda pergunta por que ele veio ao cair da noite, porque ele não queria ser visto, né? Jesus, então, pergunta. E Jesus diz para ele o seguinte, ele diz aqui o seguinte, neste instante é uma hora muito importante para a tua vida. Ele fala assim com Públio. É para a tua vida de espírito imortal. Vamos repetir as palavras de Jesus. Neste momento é uma hora muito importante para a tua vida de espírito imortal. Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Olha como Jesus pontua o seu querer, seguir-me agora ou daqui a milênios. E Jesus diz o seguinte, uma questão importante para a vida de espírito imortal. Jesus plantou ali com muita solidez a informação de espírito imortal e vida futura. E ele diz ainda para Públio, vá para a sua casa, porque a sua filha está curada. Não por mérito seu, mas por aquele anjo que você tem na sua casa. E Emmanuel, então, encerra essa parte dizendo o seguinte,
eu não consegui seguir Jesus naquele momento. Eu só fui seguir Jesus depois de muitos e muitos sofrimentos. Então, o que eu queria fechar aqui para a gente ter uma grande reflexão é: vamos seguir Jesus agora? No hoje? No presente? Ou vamos aguardar ainda milênios e milênios e milênios de sofrimentos? Que a paz esteja com todos nós e que possamos seguir estudando essa bela doutrina. Delícia! Muito obrigada, foi muito bom. Então, agora, depois dessas reflexões todas, lembrando e relembrando tudo isso, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, falando com Jesus novamente. Sabemos que Ele está sempre do nosso lado. Às vezes a gente aqui esquece que Ele está tão próximo. Mas também que Ele nos disse o tempo todo que estaria com a gente até os últimos momentos de nossas existências e não abandonaria nenhuma das suas ovelhas, nenhuma dos seus irmãos. Vamos nos falar assim, irmãos. Mestre Jesus, obrigada por essa doutrina, obrigada por essa casa que nos acolhe, nos ensina, está sempre conosco, nos consolando, nos incentivando a seguir, nos incentivando a sermos um pouquinho a cada dia melhorzinho. Obrigada por tudo isso, por todas as bênçãos. Proteja todos nós, proteja a cidade do Rio de Janeiro, precisando desse carinho, desse envolvimento todo. E proteja todas as obras assistenciais que, nesse momento, estão fazendo o possível e o impossível para te seguir, Mestre. Nos despedimos de ti, despedindo também da espiritualidade amiga que está sempre conosco na nossa casa e nos despedindo de Deus até o nosso próximo pensamento, que será daqui a poucos minutos. Graças a Deus.